Na madrugada de 24 de agosto de 1939, o mundo acordou com uma notícia que parecia um erro de tradução. Uma impossibilidade física. Em Moscou, dentro do Kremlin, dois homens que juraram destruir um ao outro estavam brindando com champanhe. De um lado, Joachim von Ribbentrop, o ministro de Hitler. Do outro, Joseph Stalin, o homem de aço da União Soviética. Eles tinham acabado de assinar um papel. Oficialmente, era um pacto de não agressão. 10 anos de paz garantida entre nazistas e comunistas. Mas o que o público não sabia, e o que os livros de história levaram décadas para provar com papéis físicos, é que aquele documento era uma sentença de morte para o planeta. Enquanto as câmeras piscavam, uma pasta de couro escondia 2 páginas extras. O protocolo adicional secreto. Ali, com uma caneta e um mapa, Hitler e Stalin dividiram a Europa como se estivessem fatiando um bolo em um jantar de família. A Polônia, a Finlândia, os estados bálticos. Tudo tinha um dono antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. A história que nos contam na escola é simples. Hitler invadiu a Polônia e a guerra começou. Mas essa é uma meia-verdade conveniente. A verdade completa é mais suja. A Segunda Guerra Mundial não começou apenas com uma invasão. Ela começou com um aperto de mãos. Um pacto entre os 2 maiores vilões do século XX que tentaram, a todo custo, apagar os rastros dessa união sinistra. Eles queriam que você acreditasse que eram inimigos mortais desde o primeiro dia. Mas, por 2 anos, eles foram sócios. E o erro de cálculo desse negócio foi o que mudou o destino da humanidade. Para entender como chegamos a esse brinde no Kremlin, precisamos voltar alguns meses. O ano é 1939. A Europa é um barril de pólvora. Hitler já engoliu a Áustria e a Tchecoslováquia. Ele quer a Polônia. Mas ele tem um trauma: a Primeira Guerra Mundial. Ele sabe que não pode lutar em 2 frentes ao mesmo tempo. Se ele atacar o Oeste, a União Soviética pode golpeá-lo pelas costas. Portanto, ele precisa de um seguro. Stalin, por outro lado, observa o Ocidente com um desprezo absoluto. Ele viu a França e a Grã-Bretanha entregarem os tchecos para Hitler em Munique. Ele se sente isolado. Ele sabe que Hitler o odeia, mas Stalin é um pragmático frio. Ele pensa: se os capitalistas vão brigar entre si, por que eu deveria me meter? A lógica de Stalin era perversa. Se ele se aliasse a Hitler, ele ganharia tempo para armar seu exército. Mais do que isso, ele ganharia território. Hitler queria espaço vital. Stalin queria o antigo Império Russo de volta. Os interesses se alinharam. Mas havia um problema ideológico. O nazismo foi construído sobre o ódio ao bolchevismo. O comunismo soviético pregava a destruição do fascismo. Eles eram polos opostos. Portanto, uma aliança pública seria um suicídio político para ambos. A solução? Um pacto público de paz e um contrato privado de saque. O telefone tocou em Moscou em agosto. Hitler estava com pressa. Ele já tinha marcado a data para a invasão da Polônia, 1º de setembro. Ele precisava do acordo assinado agora. Ele enviou um telegrama pessoal para Stalin. Foi um gesto sem precedentes. O ditador alemão implorando ao ditador soviético. Stalin leu a mensagem, fumou seu cachimbo e deu o sinal verde. Ribbentrop voou para Moscou em um avião que atravessou o espaço aéreo de países que em breve deixariam de existir. Quando os 2 lados se sentaram à mesa, não houve discussão sobre ideologia. Não houve debate sobre direitos humanos. Foi uma transação comercial de alto nível. Hitler oferecia a metade ocidental da Polônia. Stalin queria a metade oriental, além da Letônia, Estônia e Finlândia. Eles pegaram um mapa e traçaram linhas. Simples assim. O destino de milhões de pessoas decidido por uma caneta tinteiro em uma sala enfumaçada. Mas aqui está o detalhe que os soviéticos negaram por 50 anos. O protocolo secreto. Esse documento detalhava exatamente onde a zona de influência de um terminava
e a do outro começava. Era a prova cabal de que a União Soviética não foi uma vítima passiva da agressão alemã em 1939. Ela foi uma cúmplice ativa. Portanto, quando a Alemanha cruzou a fronteira polonesa em 1º de setembro, ela não estava agindo sozinha. Ela estava agindo com a garantia de que o Exército Vermelho não faria nada. O impacto foi imediato. O mundo ficou paralisado. Os partidos comunistas na França e na Inglaterra, que passavam os dias pregando contra o fascismo, entraram em curto-circuito. De um dia para o outro, Hitler não era mais o inimigo. Era um parceiro de paz. A ginástica mental necessária para justificar isso foi o primeiro grande teste da propaganda moderna. Mas, enquanto os intelectuais discutiam, os tanques rodavam. Hitler atacou. A Polônia lutou bravamente, esperando que seus aliados, França e Grã-Bretanha, fizessem algo. Eles declararam guerra, sim, mas ficaram parados atrás da linha Maginot. Enquanto isso, Stalin esperava. Ele não queria ser visto como o agressor inicial. Ele precisava de uma desculpa. Em 17 de setembro, ele a encontrou. Com o exército polonês colapsando diante dos alemães, Stalin anunciou que o Estado polonês não existia mais. Portanto, ele precisava entrar no país para proteger as minorias ucranianas e bielorrussas. Foi uma mentira descarada. O Exército Vermelho invadiu o leste da Polônia exatamente como o pacto secreto previa. Os dois exércitos se encontraram no meio do caminho. Em Brest-Litovsk, houve até um desfile militar conjunto. Soldados da Wehrmacht e soldados do Exército Vermelho trocando cigarros, sorrindo para fotos, celebrando a destruição de uma nação soberana. Essa imagem é o que Stalin tentou apagar da história por décadas. O herói da Grande Guerra Patriótica começou a guerra como o melhor amigo de Adolf Hitler. Mas o pacto não era apenas sobre terra, era sobre recursos. Hitler estava bloqueado pelo mar pela Marinha Real Britânica. Ele precisava de petróleo, grãos e manganês. Stalin tinha tudo isso. Portanto, o acordo se transformou em uma ponte econômica. Trens carregados de matérias-primas soviéticas cruzavam a fronteira em direção à Alemanha. Em troca, Hitler enviava tecnologia militar, planos de navios e máquinas industriais. Stalin estava, literalmente, alimentando a máquina de guerra que, em menos de 2 anos, tentaria aniquilá-lo. Esse é o ponto onde o roteiro da história fica bizarro. Stalin confiava em Hitler? A resposta curta é não. Mas Stalin confiava na sua própria capacidade de manipular Hitler. Ele acreditava que Hitler ficaria atolado em uma guerra de exaustão contra a França e a Inglaterra, repetindo o cenário de 1914. Stalin achava que poderia sentar e assistir os capitalistas se destruírem, para depois intervir e espalhar o comunismo por uma Europa em ruínas. Hitler, por sua vez, nunca abandonou seu plano de destruir a União Soviética. Para ele, o pacto era apenas um movimento de xadrez para ganhar tempo e neutralizar o leste enquanto ele limpava o oeste. Ele desprezava os eslavos. Ele via Stalin como um judeu bolchevique disfarçado. Mas ele precisava do petróleo soviético para conquistar a Europa. Foi um casamento de conveniência entre 2 psicopatas que estavam o tempo todo com as mãos nas costas, segurando facas. O erro de Stalin foi subestimar a velocidade de Hitler. Quando a França caiu em apenas 6 semanas em 1940, o ditador soviético empalideceu. O amortecedor que ele achava que tinha no oeste desapareceu. De repente, ele estava sozinho no continente com a maior máquina de guerra da história bem na sua porta. E Hitler, agora senhor da Europa, não precisava mais comprar petróleo de Stalin. Ele poderia simplesmente tomá-lo. A partir desse momento, o pacto secreto começou a apodrecer. Os incidentes de fronteira aumentaram. Os voos de reconhecimento alemães sobre o território soviético tornaram-se diários. Os espiões de Stalin, incluindo o lendário Richard Sorge, enviaram avisos claros. Hitler vai atacar em junho.
Churchill enviou mensagens para Stalin avisando sobre a movimentação de tropas. A própria inteligência soviética tinha a data exata, mas Stalin fez algo inexplicável. Ele ignorou. Ele ordenou que as tropas soviéticas não respondessem às provocações. Ele continuou enviando os trens de suprimentos para a Alemanha até o último minuto. O último trem carregado de grãos soviéticos cruzou a fronteira apenas algumas horas antes dos primeiros tiros da Operação Barbarossa serem disparados. Stalin estava tão apegado à sua genialidade diplomática que se recusou a aceitar que tinha sido passado para trás. O pacto que deveria garantir a segurança da União Soviética tornou-se sua maior vulnerabilidade. Hitler usou os 2 anos de paz para conquistar toda a Europa continental e posicionar milhões de homens a poucos quilômetros de Moscou. O segredo que eles tentaram apagar, a aliança que deu início ao conflito, foi o que quase causou o fim do regime soviético. A negação russa sobre esse protocolo secreto durou até 1989. Durante meio século, se você mencionasse o acordo de partilha da Polônia na União Soviética, você desaparecia. Os arquivos foram trancados. As fotos dos desfiles conjuntos foram retocadas. Eles criaram o mito de que a URSS sempre foi o baluarte contra o fascismo. Mas os documentos originais, microfilmagens recuperadas pelos aliados no final da guerra e escondidas em arquivos ocidentais, contam uma história diferente. Uma história de 2 monstros que tentaram dividir o mundo e acabaram criando o maior massacre da história humana por causa de um erro de cálculo mútuo. Às 13h15 da manhã de 22 de junho de 1941, o silêncio na fronteira soviética não foi quebrado por um aviso diplomático. Foi estraçalhado por 3 milhões de soldados alemães e milhares de tanques cruzando a linha que, no papel, deveria ser o símbolo de uma amizade eterna. Hitler não apenas quebrou o pacto, ele o incinerou. Stalin recebeu a notícia e simplesmente quebrou. O homem de aço, o ditador que mandava matar sem piscar, desapareceu. Ele se trancou em sua dacha. Por dias, a maior nação do mundo ficou sem liderança. Stalin estava convencido de que o Politburo viria para prendê-lo e executá-lo pelo erro catastrófico de ter confiado no cabo austríaco. Mas eles não vieram. Eles vieram implorar para que ele voltasse. Portanto, a farsa continuou, mas com uma nova roupagem. O aliado de ontem, agora, era o monstro que precisava ser detido a qualquer custo. Mas havia um problema. Um problema de papel e tinta. Enquanto as bombas caíam sobre Kiev e Minsk, os originais do pacto Molotov-Ribbentrop, especialmente aquele protocolo secreto que dividia a Polônia e entregava os países bálticos aos soviéticos, tornaram-se o segredo mais perigoso do mundo. Se o povo soviético soubesse que Stalin tinha facilitado o caminho de Hitler, o regime cairia por dentro antes mesmo dos alemães chegarem a Moscou. A ordem de Berlim foi clara: destruam tudo. Conforme os aliados avançavam sobre a Alemanha, Joachim von Ribbentrop, o ministro do exterior nazista, ordenou que os arquivos do ministério fossem queimados. Milhões de páginas de evidências de crimes de guerra deveriam virar cinzas. Mas o destino tem um senso de ironia cruel. Um funcionário de baixo escalão chamado Karl von Loesch recebeu a ordem de queimar os documentos mais sensíveis. Ele não queimou. Ele colocou os microfilmes em latas de metal, selou-as e as enterrou no parque de um castelo na Turíngia. Por quê? Talvez por seguro de vida. Talvez por saber que aquele papel era a única moeda de troca que lhe restaria quando o Reich desmoronasse. Quando os americanos chegaram, Loesch entregou o tesouro. Entre milhares de fotogramas, lá estava ele. O protocolo adicional secreto. A prova definitiva de que a Segunda Guerra Mundial não começou apenas por causa de uma agressão alemã, mas por causa de um acordo de cavalheiros entre 2 predadores. Os americanos tinham a bomba atômica diplomática em mãos, mas eles não a usaram imediatamente. A guerra acabou. O Tribunal de Nuremberg começou. Ribbentrop estava no banco dos réus, lutando pela vida. Sua defesa tentou introduzir o pacto secreto como prova.
Eles queriam dizer ao mundo: nós fizemos isso, mas os russos também? A acusação soviética, liderada por Roman Rudenko, surtou. Eles alegaram que os documentos eram falsificações grosseiras. O juiz soviético no tribunal proibiu qualquer menção ao protocolo secreto. O Ocidente, agora entrando na Guerra Fria, decidiu guardar a carta na manga. Mas, em 1948, o Departamento de Estado dos Estados Unidos finalmente publicou os documentos capturados. O impacto foi um terremoto. A União Soviética respondeu com uma peça de propaganda chamada Falsificadores da História. Eles alegaram que Stalin só assinou o pacto para ganhar tempo. O segredo? Eles disseram que o segredo nunca existiu. Pelos próximos 40 anos, a versão oficial de Moscou foi uma mentira absoluta. Nas escolas soviéticas, ensinava-se que a guerra começou em 1941, com a invasão alemã. O período entre 1939 e 1941 foi simplesmente apagado dos livros didáticos. As fotos de soldados soviéticos e nazistas apertando as mãos em Brest-Litovsk foram retocadas em arquivos escuros. Mas a verdade tem uma característica irritante. Ela sobrevive no escuro. A rachadura final no muro de mentiras não veio de Washington ou Londres. Veio de dentro. Em 23 de agosto de 1989, exatamente 50 anos após a assinatura do pacto, 2 milhões de pessoas nos estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, deram as mãos. Eles formaram uma corrente humana de 600 quilômetros de extensão. O objetivo? Exigir que a União Soviética admitisse a existência do protocolo secreto que os havia escravizado. Mikhail Gorbachev estava encurralado. A política de glasnost, a transparência, não permitia mais sustentar o teatro. Uma comissão liderada por Alexander Yakovlev foi formada para investigar. Eles sabiam que os originais alemães existiam, mas precisavam do original soviético. Eles reviraram os arquivos do Partido Comunista. Nada. Procuraram no Ministério do Exterior. Nada. Até que, no final de 1992, já após a queda da União Soviética, o documento foi encontrado em um lugar óbvio, mas intocável. O arquivo pessoal do secretário-geral. Estava em um envelope lacrado, assinado por Stalin e Molotov, guardado em um cofre que só os líderes máximos podiam abrir. O papel estava lá, amarelado, mas intacto. A assinatura de Ribbentrop ao lado da de Molotov. O mapa com a linha divisória desenhada a lápis grosso, marcando onde a liberdade terminava e a tirania começava. O erro de cálculo de Stalin custou a vida de 27 milhões de cidadãos soviéticos. Ele acreditou que poderia usar Hitler para desgastar o Ocidente, enquanto ele coletava os pedaços. Hitler acreditou que poderia usar Stalin para neutralizar o leste, enquanto ele devorava a Europa. Esta é a complexidade que o Orbe News se propõe a desvendar. Se você foi instigado por esta investigação, se as perguntas que levantamos ecoam em você e se deseja continuar explorando as verdades que moldam nosso mundo, então deixe seu like, compartilhe e, acima de tudo, inscreva-se no Orbe News, porque a verdade, por mais desafiadora que seja, precisa ser conhecida.